Ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento, Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Tempo. Peço-te o prazer legítimo. Estamos no ar com mais um programa Casa de Lei aqui na Rádio Toques de Aruanda. Graças a Deus, a Pai Ogum, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, compartilhando com vocês aqui essa nossa opinião, né, relacionada à Umbanda. Sejam vocês muito bem-vindos, irmãos e irmãs de todo mundo aí, não só do Brasil, Japão, Austrália, Estados Unidos, Portugal, México, que estão nos ouvindo e que acompanham a Rádio Toques de Aruanda aqui diariamente. Meu muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, eu me chamo Alain Barbieri, muito prazer, eu sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei, localizado em São Paulo. E este nosso programa vai ao ar todas as terças, das 9 às 10 horas da noite, sempre ao vivo, com exceção da semana passada, que nós não pudemos apresentar ao vivo, né? Não foi uma escolha, a gente teve que reprisar um programa, mas tradicionalmente estamos ao vivo aqui na rádio. Vânia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Alain, boa noite a todos, obrigada. Bom, estamos aqui hoje para responder as perguntas, né? Então, antes de fazer isso, a Vânia vai passar os contatos aí para vocês, os canais que nós temos à disposição, mas desde já eu quero pedir a sua colaboração para compartilhar que o programa está no ar. Divulga aí para o pessoal, comenta no seu Face, publica agora na sua linha do tempo no Facebook, com as outras redes sociais, Twitter, Instagram, tudo que você tiver aí que você quiser avisar as pessoas que estão ouvindo o programa Casa de Lei, ou compartilhar o site da Rádio Toques de Aruanda, eu agradeço para a gente conseguir levar esta informação, que é o objetivo, para o maior número de pessoas, que é o que nós aqui esperamos, levar esta informação para os médiuns ou não, né, que precisem dessas informações. Né? A gente acredita que o que vai ser dito no programa e a dedicação que a gente tem aqui quanto à seriedade, né, o compromisso que nós temos com o que vai ser dito é muito importante. Por essa razão, eu julgo interessante como fonte de estudo, de uma forma livre, aberta, gratuita, para todo aquele que quer conhecer um pouquinho mais. Então, peço aí, divulgue, tá? Compartilhe durante o programa. Bom, e quem quiser mandar suas perguntas, nós temos diversos canais. Entre eles temos o Face, que é o Templo Escola Casa de Lei, a fanpage. Tem o perfil pessoal do Alain, que é Alain Barbieri. Nós temos o Skype, que é Casa de Lei. E temos o e-mail também, que é casadelei@gmail.com. Pode mandar suas perguntas, estamos aqui à disposição de vocês. É só mandar que já entra na sequência para ser respondida pelo Alain. Exatamente. E as perguntas tendem a ficar aí acumuladas, né? E a gente, se você tem interesse que a sua pergunta seja respondida, manda agora já. Não deixa para mandar lá para 10 para as 10, que eu não vou conseguir responder para você. Então, pode já ir mandando se você quiser. Tá? Os canais, então, Face, meu perfil e a página do Templo, e-mail e Skype. Você está com o Skype aberto aí, Vânia? Tô sim, Alain. Perfeito, então. Bom, estamos em máquinas diferentes para as pessoas entenderem, né? E enquanto o pessoal vai vendo as suas perguntas, eu quero agradecer muito aqui as mensagens de aniversário que eu recebi através das redes sociais, e-mail,
WhatsApp, SMS, foram várias dos ouvintes, daqueles que acompanham o nosso trabalho aqui na internet. Eu nem tive condições de responder um a um. Eu ia até gravar um vídeo agradecendo, mas eu falei, a gente tem um programa na terça, eu faço isso àqueles que nos acompanham também, diretamente na rádio. Muito obrigado, centenas de pessoas, o carinho, né, a gente sabe, é só um parabéns, mas é o fato de você, de alguma forma, né, que foi avisado talvez aí pelo Facebook, o Alan tá fazendo aniversário, deixa os parabéns para ele, fez questão de publicar, né, a sua mensagem, e eu agradeço demais aí todo esse carinho de vocês. Tá aqui, eu vi que foram sinceras, as palavras eram sinceras, verdadeiras. Então, meu muito obrigado aí a todos vocês, centenas mesmo de pessoas que a gente nem conhece. Então, um grande abraço a todos vocês. Bom, vamos lá? Perguntas chegando para nós. Daqui a pouquinho eu passo para vocês aqui as informações do Templo Escola Casa de Lei. Mas enquanto isso, vamos já abrir o nosso programa aqui, 9h06, nessa terça-feira, 2 de dezembro, acabou o ano, né? É verdade. Praticamente. Natal Verdade. tá aí. 3 semaninhas a gente já tá comemorando o Ano Natal. novo. É uma coisa de louco, né? É Passou verdade. muito rápido, mas enfim, o ano foi ótimo para todos nós, né? Com Corrido, certeza. muito trabalho, e a gente já prevê o ano que vem com o dobro do que foi hoje de trabalho. É verdade. Né? Oh, Tantos planos e atividades que a gente tem nos programado para isso. Ano passado, o Templo Escola Casa de Lei estava com as suas atividades fechadas, né? Então, havia menos compromissos ainda fora da minha parte profissional, além do nosso terreiro, que é a parte espiritual, e agora este ano entrando com muitas atividades, né, numa dimensão bem grande, de trabalho constante, então vai exigir muito mais de nós, né? Enfim, então o trabalho realmente ele é constante, para o ano que vem vai ser muito mais ainda. verdade. Bom, posso passar daqui, Alan? Pode mandar. Bom, vou começar pela do Fábio, tá? Tá, O Fábio, ele mandou aqui pelo Skype, o Fábio Verche, lá da Austrália. ok. Querida Vânia e Alan, boa noite para vocês e bom dia para nós aqui. Bom dia, Fábio. Uma pergunta, como sempre, algum problema de criança frequentar a sessão de Exu? Aí depois você respondeu essa, eu te passo a outra, tá? Então, obrigado, viu, meu irmão? Sejam sempre bem-vindos aí. Com certeza não há problema algum, só há benefícios. Antigamente se tinha muito medo por criar, né, aquela história de que terreiro não era ambiente para crianças. Isso aí é uma longa história, depois veio a manifestação dos herês para converter essa ideia, né? Mas com certeza isso é algo muito antigo dentro da Umbanda e que alguns ainda até hoje consideram que é dessa forma. Agora, se a pessoa proíbe criança, menores de 18 anos, de repente já está numa gira de Exu, eu fico imaginando o que acontece nessa gira de Exu, né, que é proibido para menores, tem censura. Então eu acho que não há problema algum, nem energeticamente falando, e nem do ritual em si, que tem que ser escondido das crianças. Não há problema algum, ok? Vou te passar outra, tá? Perfeito. Dele mesmo, né? Isso. Tá. A outra pergunta é: mulher grávida fica mais sensível às energias do terreiro? Pode ser que sim. Até porque ela, por estar carregando uma vida nela, há uma energia diferente nela, né? Então ela vai ficar mais ela já está sensível emocionalmente falando. Seu organismo, todo o seu sistema físico está diferente, né? A parte espiritual está mais ativa, mais pulsante, porque há uma outra força além da dela que está ligada a ela e que, né, esta criança já vem com uma sustentação, já vem com amparo, por ser criança, ela já vem rodeada. Então a mãe também acaba estando mais sensível a algumas vibrações. Então, com certeza, pode sentir, sim, uma sensibilidade maior aí no trabalho espiritual, ok? Mas pode realizar o seu trabalho normalmente. É óbvio que se há o consumo de bebida alcoólica, não deve haver, né? O fumo, tem que se tomar cuidado com isso, trombar em alguém, cair, coisas comuns. Mas, basicamente, ela vai se sentir mais sensível, sim, tá? Mas pode trabalhar com certeza, a não ser que o terreiro venha impedir por alguma regra da casa. Mas pode. Mais uma pergunta dele? Não. Aí agora ele só manda assim: um forte abraço a todos nós, beijão do pessoal da Austrália.
Um beijo, meu irmão. Obrigado a todos vocês aí, tá? E sejam bem-vindos sempre. Ele já mandou um recadinho aqui que dia 13, a Ju, a esposa dele, ela tá por aqui, tá? Sejam bem-vindos. Já falei com ela que ela pode vir participar da aula, né? Que ela dia 13, cai num sábado. E a gente vai ter o desenvolvimento mediúnico das 4 às 6 e ela pode vir, que nós vamos recebê-la com o maior prazer, com tá? certeza. Sejam bem-vindos. Você quer passar uma daí ou Passo, eu passo? passo sim. Bom, Tá. Will André. Boa noite, estou sempre acompanhando o programa. Parabéns. Minhas dúvidas são: por que quando estamos incorporados suamos? Isso quer dizer algo? Bom, não necessariamente. Pode ser sim uma ação energética, o reflexo do nosso corpo, a ação energética que está acontecendo, mas também pelo processo de movimentação, né? O nosso organismo está mais ativo também ali, né? O que vai gerar, o que vai te fazer suar, naturalmente, tá? Mas pode sim trazer essa influência energética. A temperatura do corpo aumenta, sim, dentro do processo de incorporação ou do trabalho mediúnico, seja qual for, com certeza há uma influência, mas o ambiente em si, as pessoas circulando, a movimentação do guia, muitas vezes dançando, tudo isso, né? De alguma forma é uma atividade física que o corpo vai refletir isso no suor. Bom, a outra dúvida é se a alteração da voz é sinal de estar incorporado. Muito obrigado, muita paz e luz para vocês. Obrigado, meu irmão. Com certeza não é a voz, né, a alteração da voz que faz o médium estar incorporado, que prova, né, ou até a modificação do corpo do médium ali, aquela bem caracterizado, né? O guia que se muda muito a estrutura física do médium, isso não quer dizer necessariamente que ele está incorporado, ou está bem incorporado, ou mal incorporado. O guia pode falar aqui como eu estou falando com você, eu posso estar incorporado de uma pombagira, ela está falando como eu estou falando com você nesse momento. Eu posso estar incorporado de um caboclo, ele pode estar falando como eu estou falando com você nesse momento. Porque, na verdade, a modificação ela é muito relativa no tom de voz, na forma de se expressar, no corpo, né? A mudança física em si. Então, não é isso que prova uma incorporação, ok? Não é isso que diz e justifica uma boa incorporação. Não se apegue a isso. Isso não é o importante na manifestação. Essa mudança, se acontecer, ela é natural. Ela não pode ser algo esperando. Quando o meu caboclo incorporar, ele tem que falar Exu. Quando o meu preto velho incorporar, ele tem que falar Zifio. Quando o meu Exu incorporar, ele tem que fazer a voz de Exu, aquela voz rouca. Né? E assim para todas as entidades. Se você ficar esperando isso, você pode atrapalhar o seu próprio desenvolvimento, que muitas vezes o seu guia pode não trazer essas características. E aí você às vezes vai tomar frente sem querer, sem uma má intenção, mas pelo fato de esperar ou acreditar que sempre vai haver um Zifio no preto velho. Tá? Então, não necessariamente é isso que justifica uma boa incorporação, tá, Will? Obrigado, meu irmão. Seja sempre bem-vindo também aqui ao nosso programa. Bom, Alan, vou aproveitar a pergunta do Fábio referente à gravidez e vou te passar uma aqui do Marcos Martins, tá? Ok. Olá, Olá, Alan e Vânia, tudo bem? Tudo ótimo, Marcos. Ótima noite a vocês. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito da mediunidade e gravidez. Conheço uma médium que está grávida. Depois que ela engravidou, ela sente diversas dores. Já fez vários exames e não constatou nada. Seria alguma sensibilidade com um espírito que está sendo acoplado ao seu corpo mediúnico? Um abraço, ótima noite. Perdão, eu não consegui captar toda a pergunta. Repete para mim, por favor. Ele quer saber se, como ela já fez vários exames, que ela sente muitas dores, e não constou nada nos exames, se poderia ser o espírito sendo acoplado ao corpo dela, e por isso essa sensibilidade. Não necessariamente. Até porque tem que ver se essas dores não tem nada a ver com o físico dela. Né? Pode ser a questão física mesmo, né? É um outro corpo que está ali. Então, pode ser que, de alguma forma, seja a parte física. Mesmo que ainda nos exames não tenha saído, às vezes um cansaço, uma fadiga, né? Um estresse, talvez, alguma outra coisa. Não necessariamente isso tem a ver com o espírito que está se acoplando ali, que está se ligando, né?
com ela, porque o espírito já está ali presente desde o momento da fecundação, já está havendo uma ligação desde o primeiro momento. O espírito não está necessariamente se ligando aos poucos, já há uma ligação imediata. Por isso que o aborto, desde o primeiro momento até o último, ele é gravíssimo para a espiritualidade, porque há um espírito já ligado ali, desde o primeiro momento. Então, não é o fato do espírito. Pode ser uma questão energética, pode ser uma questão física. Tá? É legal vocês, de repente, procurarem outros médicos além desses que vocês foram. Se isso persistir como algo preocupante. É bacana vocês aí buscarem outras alternativas, tá? Mas não necessariamente é a questão do espírito da criança aí. Ok? Obrigado, viu, meu irmão? Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Um abraço a todos vocês que estão me adicionando agora aqui no Face. Só lembrando, o meu perfil pessoal é Alan Barbieri. A foto que está no meu perfil sou eu de costas olhando para o mar. Porque se você colocar Alan Barbieri na busca, sai uns 10, né? Então fica fácil aí para você nos adicionar, tá? Ou a página Templo Escola Casa de Lei aí no Face também. Vamos lá? Vamos, você quer passar daí ou eu passo? Você que sabe, você manda aqui. Nossa, obrigada. Então pode passar. Então eu vou passar. Bom, deixa eu escolher aqui. Escolher não, né? Pegar na sequência. A gente fala escolher, as pessoas vão falar, então ele escolheu a pergunta da... né? Não, vamos lá. Cristina Angel, ou Angel. Boa noite, Alan e Vânia. Gostaria de saber, sou cambona, mas no dia do desenvolvimento, eu estava incorporada de Pombagira e, de repente, começou a música do seu Zé Pilintra. Nunca tinha recebido. Meu coração batia tanto e as pernas não paravam. Porque agora é uma energia muito forte. Enfim, ela está dizendo que sentiu, né? Então, essa vibração do seu Zé Pilintra, ou uma vibração no momento de começar a cantar para seu Zé Pilintra, mesmo que era uma gira de Pombagira. Cristina, pode ser? Pode ser um sinal aí, por ainda se tratando de uma gira de desenvolvimento, né? Então, pode ser um sinal do seu Zé Pilintra aí, pode ser. Né? Quem pode te dizer isso com mais certeza, mais precisão, talvez é quem estava te assistindo naquele momento, né? O dirigente ou a dirigente que estava conduzindo esse trabalho. Mas pode ser, assim como pode também não ser, tá? Não se deixe às vezes influenciar por um ponto. Talvez aquele ponto toque e você sente um arrepio, percebe que... Porque às vezes tem que ver se você também não gosta desse ponto. Porque às vezes quando você escuta um ponto que você gosta, aquilo pode mexer com você. E às vezes a gente tende a achar que, porque eu gosto do ponto, no momento que eu estou lá no terreiro, meu guia se chama tal. Um exemplo, eu estou lá e escutei um ponto de caboclo pena branca. Aí parece que eu senti uma coisa a mais, então é meu caboclo pena branca que está respondendo. Isso não pode ser uma regra, porque pode ser que tenha pontos que você goste também, e que este ponto, naquele momento, ainda fica mais bonito, porque é o momento que está vinculado ao trabalho, né, e tudo mais, tá? Então não considere necessariamente que é ou não é. Eu acho que é bacana você deixar vivenciar isso, deixa as coisas acontecerem e leve este fato para o responsável do trabalho, para que você tenha certeza disso. Porque às vezes eu posso dizer para você e dizer para você não é, qualquer coisa que eu fale eu posso estar errado, porque eu não estou vendo de perto. Então, minha recomendação é essa, Cristina. Fale lá com o dirigente ou a dirigente e se deixe levar aí por essa vibração, que seu Zé é incrível com certeza. Tá? Obrigado, viu? Grande abraço para você e seja sempre bem-vinda aqui também. Bom, vou te passar a pergunta do Marcos, tá? Perfeito. Boa noite, Alan e Vânia. Qual a necessidade de uma pessoa que passou por uma consulta com um guia e nesse dia ele disse para ela ir sozinha na encruzilhada, entregar uma oferenda e acender velas? Pois conheço uma pessoa que fez isso e ao sair da encruzilhada ficou pior do que já estava. Um forte abraço a todos, muito axé, tamo junto, grato pela atenção. Legal. Olha, depende, né? É uma situação complicada, porque você manda uma pessoa ir lá na encruzilhada, aí a pessoa vai. A pessoa às vezes sai de lá cheia dos medos, porque assim, você pega uma pessoa mesmo que não tem o hábito de entrar no terreiro para tomar passe, e essa pessoa vai entrar no terreiro, tomar passe e vai embora, e talvez sinta alguma coisa estranha e vai falar, ai meu Deus, foi porque eu tomei um passe no terreiro. Aí essa pessoa, ela nem sabia o que era encruzilhada, não entendeu o conceito disso, só foi porque mandaram fazer. A pessoa vai lá na encruzilhada, de repente sente uma dor nas costas e fala, é o guia, é uma energia ruim. Então, é uma situação complicada, porque pode ser consequência de ter ido lá, pode não ser.
Não é porque a pessoa levou uma oferenda na encruzilhada que o obsessor, um quiumba, pegou. Porque o que vale é a intenção. Não faz sentido eu sempre falo isso, não faz sentido eu, mesmo que ainda eu desconheça, eu tenha a intenção de agradecer ou de pedir ajuda a Deus, a um orixá ou a um guia. Aí por falta de conhecimento eu vou lá na encruzilhada e deixo a oferenda, porque até então eu acredito que lá é um lugar sagrado para isso. Então eu vou lá e deixo a oferenda na encruzilhada. Não faz sentido eu, com toda a minha fé, depositando todo o meu amor naquilo, com toda a minha confiança, passa um obsessor e fala, é meu. Eu acho que não faz sentido. Então, não imagino que, depende do... Por isso que é muito relativo, depende do caso, da pessoa, da situação, o porquê que foi, o que foi colocado, enfim, são várias as situações. Porque não necessariamente um obsessor foi lá e pegou e ela ficou carregada de energias negativas. Porque, de alguma forma, de uma forma ou de outra, o que Deus vê é a nossa intenção naquilo que a gente está fazendo, né? Há a intenção íntima do indivíduo que está indo lá fazer aquilo. Então não faz sentido um obsessor passar e pegar. É que nem as pessoas falam, não acende vela para o seu Exu ou para a sua pombagira se você não sabe o nome deles. Por quê? Porque eu estou acendendo uma vela, que é uma forma de depositar a minha fé, um elemento, por uma força que eu só não sei o nome, mas eu sei que ela existe. Então, quer dizer, eu acendi a vela, aí o meu Exu fica do lado ali e fala, bom, como você não falou meu nome, eu vou deixar o obsessor entrar e ele vai pegar essa vela. Que sentido faz isso? Se eu penso isso, eu estou enxergando uma espiritualidade burra, né? Porque se a entidade está do meu lado naquele momento, me assistindo, e está sentindo o quanto de amor e fé eu tenho naquilo, não faz sentido. Agora, outra história é eu pegar, acender uma vela, falar que minha vizinha morra. Meu Exu, a minha intenção é boa. É outra história. Isso daí, é isso que eu estou falando. É o bom senso tem que estar enquadrado em tudo aí, né? Enfim. Então, eu acho que é bacana se aprofundar na situação. Depende do caso, depende da pessoa, depende da necessidade, o porquê, taranã, e tudo mais. Tá? Não posso dizer necessariamente o que aconteceu. Pode trazer coisas ruins? Pode. Pode também não trazer. Então, é algo relativo. Eu falo porque quando médium em desenvolvimento, muitos diziam para mim, isso bem no comecinho, você tem que ir lá na encruzilhada fazer oferenda. Você tem que ir lá Então eu sempre fui e nunca voltei mal. É uma coisa pessoal minha. Mas hoje eu entendo que a minha fé, de alguma forma, me respaldou, me protegeu de qualquer coisa que poderia de ruim estar naqueles lugares. As pessoas falam, você tem que ir na mata fazer uma oferenda. Você tem que ir na cachoeira fazer uma oferenda. E a pessoa volta com alguma coisa ruim, com toda a fé que ela foi, não faz sentido. Para mim, não faz sentido esse tipo de postura. No final, é a intenção, mais a fé, o compromisso, a responsabilidade, o bom senso é o que vai fazer você atrair ali o que você realmente vai estar vibrando na hora, né? Bom, vamos lá? Prosseguindo. Vamos sim. 9 horas e 23 minutos ao vivo aqui, falando de São Paulo. Vânia, por favor. Bom, deixa eu só aproveitar e passar os canais novamente, né, Alan? Pode passar. Quem quiser mandar suas perguntas, ainda dá tempo. Nós estamos aqui pelo Face, na página do Alan, que é Alan Barbieri. Temos a fanpage, que é Templo Escola Casa de Lei. Temos o e-mail, que é casadelei@gmail.com. E temos também o Skype, que é Casa de Lei. Só mandar suas perguntas, estou aqui à disposição, recebendo elas para passar para o Alan, que já responde. É isso aí. Pode passar. Bom, vou passar aqui do Ednilson, tá? Uhum. Boa noite, Alan e Vânia. Sabemos que o desenvolvimento mediúnico deve ser realizado no terreiro. Porém, podemos fazer algum banho ou ritual em casa que auxilie o desenvolvimento da mediunidade? Se estiver em conjunto com o estudo e com a prática sistemática, né? Em que há um sistema e não somente o fato de, porque eu estou incorporando de repente em casa, aos poucos eu estou desenvolvendo. Isso não é desenvolver, você está incorporando, mas você não está desenvolvendo. O desenvolvimento é algo que tem que acontecer de uma forma saudável e com estrutura, porque senão você vai aprender sem aprender, deu para entender? Você vai fazer sem saber realmente o que você está fazendo, sem vivenciar e sem ter alguém para dizer para você, olha, isso está errado.
Porque você vai fazer, do jeito que você vai aprender ali, a coisa vai correr o resto da sua vida. E vai criar hábitos que muitas vezes, para você largar lá na frente, vai ser um problema. Então, né, se ter um desenvolvimento saudável, é bacana que você faça parte de algum terreiro que tenha o seu desenvolvimento, seja no dia da gira, seja um dia à parte, mas que tenha um dia para esses médiuns que estão em desenvolvimento. Agora, existem sim banhos que podem auxiliar. Por exemplo, eu gosto de recomendar, entre as outras ervas dos orixás, que a gente pode recomendar para um banho, sempre acrescentar samambaia, sempre acrescentar anis estrelado. São dois elementos que eu sempre gosto de recomendar para os médiuns tomarem, aqueles que estão em desenvolvimento, no dia da aula prática. Por quê? São ervas expansoras, elas vão trazer uma expansão, principalmente do objetivo que a pessoa está buscando naquele momento, relacionado ao banho. Então eu sempre estarei recomendando, por exemplo, a samambaia. Então você pode fazer um banho lá, vamos básico, arruda, guiné, alecrim e samambaia. Eu coloquei 4 ervas, eu poderia colocar 5, 6, 7, 8, 9, tantos que eu quisesse. Com bom senso, tanto faz. Mas eu posso acrescentar sempre nos meus banhos de desenvolvimento esta erva. Já vai auxiliar. Com certeza pela ação ativa e constante na expansão que estão ligadas a essas ervas, tá? Samambaia, aquela que você tem em casa mesmo, talvez, e a anis estrelado. Ok? Bom, vou te passar aqui a pergunta do Jesus, tá? Tá. Boa noite. Uma pombagira... Peraí, uma brincadeira boba agora, mas ostentação é quando, né? É quando Jesus manda uma pergunta pra você. Isso é felicidade, né? Bom, vou fingir que eu não ouvi, vou continuar. Brincadeira, meu irmão, brincadeira. Perguntas. Eu vi o seu nome, eu falei, eu vou brincar com ele, porque... Brincadeira. Obrigado, viu, meu irmão, pela sua pergunta e uma brincadeira com carinho aqui. Pode mandar. Com só para certeza. descontrair um pouco o nosso programa, que tem 1 hora de duração. Ninguém merece, às vezes, ficar ouvindo o Alan falar 1 hora. Só falta um meio agora, hein? Vamos lá? Vamos. Boa noite. Uma pombagira me lavou a cabeça com vodka. O que pode ter acontecido? Obrigado. Eu acho que o acontecido é no sentido da necessidade de ter lavado, né? Pode ser, então, legal. Acho que essa pergunta eu tinha visto semana passada, né? Não foi? Ou ele mandou agora de novo? Então, como tem várias perguntas que não deu para responder por então conta pode da ser. reprise, então Tá. ainda estou em continuação delas. Então pode ser isso mesmo, eu cheguei a ver. Bom, na verdade, assim, o fato de lavar a cabeça com alguma bebida é algo que ainda é um assunto bastante polêmico, porque não se deve colocar bebida alcoólica no ori, né? Muitas tradições falam isso. E é algo bastante complexo, porque até hoje, na casa do Zélio, se encontra um fundamento em que se faz o amaci, muitas vezes com as bebidas dos guias, que é cerveja, vinho, entre outras bebidas. Então é algo de se questionar. Tem que ver a necessidade. Com certeza que o elemento que ela utilizou é um elemento extremamente agressivo, né, com uma ação muito ativa nessa limpeza, desagregação energética. Por essa razão... eu imagino que se você faz parte desta casa, esta entidade de alguma forma conduz a tua vida também diante dessa casa, eu acho que é válido você confiar, tá? Saber exatamente, e tentar depois perguntar até para a mãe responsável ali o porquê que a pombagira fez isso, né? Eu acho que é válido querer entender, mas vou dizer para você, faz isso mal, vai fazer mal para você, vai virar o seu orixá, vai quisilar, vai trazer alguma energia negativa. Se for algo constante, vai prejudicar. Foi um fato que aconteceu. Não sei qual a necessidade, não sei qual a situação, o contexto de todo o fato. Mas, de qualquer forma, se você faz parte dessa casa, pergunte depois à dirigente, mas confie sempre. Tá? Eu acredito que saiba o que foi feito. Se for uma situação aí desagradável, né? Não sei qual que seja, aí você tem que fazer a sua escolha na sua vida também. Tá em um lugar talvez que de alguma forma te prejudica, é você pesar na balança. Mas é você conversar com a dirigente depois e tentar entender por isso. Tá? Mas eu imagino que se foi feito e você está em um lugar, foi para o seu bem. Ok? A pergunta foi se prejudicava, então eu vou dizer que não necessariamente. Você quer passar daí agora, Alan? Posso. Tá. Tauan Borges. Olá, meu nome é Tauan Borges e queria saber o porquê de meu Exu não se levantar. Ele apenas se apresenta curvado. Eu trabalho com o senhor Exu Morcego. Legal, então obrigado pela sua participação, tá, meu irmão?
O fato de se curvar é uma particularidade mesmo da forma de manifestação dele. Tá, a gente já falou isso em outras vezes, existe uma ligação muito grande energética de Exu com o elemento telúrico, com o ponto zero, com a terra, né? Enfim, quando Exu incorpora, ele traz aquela sensação de ligação com este elemento terra, o que causa a impressão do médium ficar curvado, os nervos nas mãos, por isso que está aquela impressão de garras, alguns guias Exus que incorporam no chão, com o tempo depois se levantam, né? Enfim, pode ser o fato deste Exu ter uma ligação maior com este elemento telúrico, que o faz ficar mais tempo com essa impressão de curvado, tá? Não é nenhuma deficiência ou um problema dele. E também, não necessariamente o Exu fica assim no plano espiritual. Não é necessariamente ele está curvado, ele está com as mãos tortas, com garras do outro lado. Este é um reflexo para o teu corpo físico. O seu corpo físico que reflete essa energia. Então, o seu corpo sente esse peso e resulta nessa curvatura que pode te dar no ombro, né? As mãos para trás, meio contraídas, tá? Enfim, mas é um reflexo do seu corpo físico. Mas o Exu em si, ele não está andando assim do outro lado, não. Isso eu 90% de certeza, tá? Eu falo 10% porque pode ser uma particularidade de um Exu ou outro, mas os Exus necessariamente não estão daquele jeito que às vezes incorporam. Porque às vezes o médico está incorporado de Exu lá no chão, de joelhos ou agachado, e o Exu às vezes está em pé. Mas é porque como aquela energia ela reflete no corpo do médium. O médium tem a sensação de que o Exu está no chão. Mas é uma sensação. Ok? Vamos lá? Vamos sim, eu posso passar outra daqui? Por favor. Eduardo, tá? Ok. Alain e Vânia, boa noite. Outro dia um amigo me disse, o baiano dele é de virada. O que seria e como ele atua? E os cangaceiros dentro da linha dos baianos são de esquerda? Eu acho que essa pergunta já foi respondida hoje. Já foi? Foi respondida no programa Tá. Banda do Bem hoje. Certo, ele também passou na semana passada e não Então, teve com certeza programa. foi isso. Ok. O Nelson Neto. Alain, boa noite. Tem uma pergunta. Qual o sentido, o objetivo de oferecer comidas, bebidas e fumos para as entidades? E uma outra pergunta. Pode-se ter imagem de Exu e Pombagira dentro de casa? Vamos lá. O sentido de oferendar é sempre fornecer ao guia a manipulação de alguns elementos para que eles possam, na sua contraparte, acionar, né, a vibração ativa vegetal mineral que vai ser direcionada a nós. O objetivo de oferendarmos é este. O guia não pega a cesta dele de frutas e vai embora. Tipo, vou fazer hoje uma festa aqui, não. Não, na verdade é sempre o ato de eu oferto e o guia vai manipular aqueles elementos e convertê-los ao meu benefício, dentro do meu merecimento. Sempre, né? Agora a outra pergunta é... A outra pergunta é se ele pode ter imagem de Exu e Pombagira dentro de casa. Pode sim. A imagem não tem problema algum, ok? É uma representação. Porque, não sei, ainda há aquele grande medo das coisas de Exu tem que ficar lá fora, no tempo, escondidas muitas vezes, num lugar escuro, fechado. E não é bem isso. Tá? O Exu está do seu lado, ele circula pela sua casa quando é preciso circular. Não existe aquela história de que Exu não entra nas casas de axé, é só no dia da gira de Exu que Exu entra. Exu é uma energia ativa em todos os lugares e ele vai circular assim. Pode ter imagem dentro de casa sem problema algum. Eu sei que para alguns que estão me ouvindo agora vão até fechar o site da rádio, porque fala que bobagem, não pode ter imagem de Exu dentro de casa. Mas pode, com certeza pode. Tá? Mal nenhum faz. Certo. O que faz mal às vezes é o medo. Né? O seu medo, a gente às vezes acende uma vela, ai meu Deus, vou acender, mas seja o que Deus quiser. Parece que o medo de fazer uma coisa se entrega. A sua intenção vai definir o resultado. O que você está buscando ali? Mudança, transformação, auxílio, sustentação, proteção, amparo? Não é isso. O que você está buscando? Bom, Renato França pergunta, eu sou médium. Posso continuar a tocar a corimba, que é a minha paixão? Mesmo... Deixa eu ver aqui, deixa eu entender. É isso mesmo. Se ele pode tocar, mesmo sendo médio, ele pode continuar tocando a corimba. Com certeza, Renato. Pelo que eu vi aqui, você citou os detalhes, você veio do candomblé. Então pode ser que de repente a casa do qual você
fez parte de candomblé, não sei qual a tradição especialmente, pode acontecer de lá ser restrito. O Ogã, ele é aquele que é um iniciado, ele tem uma responsabilidade diferente na casa, ele vai tocar também, em alguns casos, né? E só isso. Se incorporar, por exemplo, em alguns casos nem se volta para a corimba, né? Para o toque. E aqui na Umbanda não se tem esse problema. O Ogã pode incorporar normalmente, pode voltar para a corimba normalmente, ok? Não há essa restrição na Umbanda. Renato, obrigado, meu irmão, pela participação. Um grande abraço a você. E eu vi aqui que você postou, né, uma foto do seu filho aqui do lado do notebook, aguardando. Um beijo para ele, viu? Obrigado. Bom, vou te passar aqui um texto, uma reflexão e para você dar a sua opinião. Acho que não tem necessidade de passar de quem é, porque é um texto pessoal, tá? E ela só diz assim no final o que vocês acham. Ok. As crianças podem vir no sentido das crianças frequentarem as giras de esquerda. As crianças podem vir, no entanto, o tipo de trabalho realizado em sessão de guardiões de limpeza, de obsessão e segurança. Tentem imaginar esse cenário no plano material. Imaginem uma mega faxina com produto tóxico espalhado, piso sujo e escorregadio, balde com água suja no chão, mobílias de pernas pro ar. Imaginem alguém tendo um surto psicótico, gritando palavras sem sentido e xingando. Imaginem um grupo de policiais armados até os dentes, usando roupas escuras e com cara de poucos amigos. Imaginaram? Então, as crianças até uma certa idade podem enxergar o plano espiritual e não sabem diferenciar ainda o que é do lado de lá e o que é do lado de cá. Então, não sabemos o quanto elas veem tudo isso acontecendo. Por outro lado, mesmo que não vejam nada, imaginem elas nesse cenário tendo contato com tudo isso. Tá, eu entendi a questão. Ela complementou dizendo assim, que talvez não seria tão saudável a presença das crianças. Eu discordo completamente da sua opinião. Tá? Com todo respeito, e obviamente você pediu a minha opinião, e eu faço questão de responder de alguma forma, né, dando a minha, que eu com certeza discordo. Eu vou primeiro citar que tudo isso que você citou é a parte monstruosa, a parte feia, mas numa gira de preto velho pode estar acontecendo tudo isso que você citou. Pode estar soldados, pode ter sangue, pode ter batalha, pode ter monstros, pode ter de tudo que as crianças podem ver numa gira de preto velho. Numa gira de herê pode ter tudo isso, depende do consulente, da energia do trabalho, e muitas vezes, minha irmã, nem sempre isso está visível a todos. Não é porque é criança e que talvez ela veja que assim, a gente fala criança até os 7 anos vê pouquíssimo, não é bem assim. Não é bem assim, na verdade, toda criança vê. Ela pode perceber, ela pode visualizar algumas coisas, mas ver os monstros e as fadas, ela não vê. Não chega a este ponto essa sensibilidade. E o que acontece no terreiro e é visível às pessoas é realmente só quando é permitido. Tá? Então, assim, eu vou dizer, não há um ambiente mais saudável para as crianças conviverem do que um terreiro, em qualquer gira. Na nossa casa, quando o Exu se manifesta, se não tem uma criança nessa existência, ele pergunta, cadê as crianças? Porque é importante esse nível vibratório diferente, sutil, puro e estável das crianças, comparando com a energia instável, desequilibrada e talvez intensa negativamente dos humanos que estão ali, dos adultos. Então a criança chega e traz um equilíbrio para o ambiente essencial para o lugar. Então não é só esse fato de as crianças veem ou não. Até porque não são todas as crianças que veem, e se veem, na verdade, é pouquíssimo. Não chega a esse ponto. Porque o que está visível no terreiro é para poucos. A dimensão que isso toma é muito além dos nossos olhos, realmente. Tá? Então, eu acho que é muito saudável as crianças conviverem sim. O que não pode a criança conviver é num lugar onde as pombagiras andam de calcinha e sutiã, como eu já ouvi. O que não é saudável é a criança conviver num lugar onde os Exus põem uma garrafa de pinga embaixo do braço, ou aperta, ou pega o corpo, né, e vai acochando as mulheres. Isso não é saudável. Nem meu filho eu levaria num terreiro desse. E eu chamaria a polícia se isso acontecesse num terreiro, né?
Enfim, então assim, esse não é um ambiente saudável. Agora um lugar onde os espíritos incorporam e ali retratam uma real vivência de auxílio, de caridade, de amparo, de disciplina que os Exus trazem. Se a criança cresce nesse ambiente de respeito, disciplina, ordem que é trazido nessa linha de esquerda, não há como a criança sair de lá, olhar um amiguinho na escola fazendo um bullying, por exemplo, e falar, isso é errado. Não tem como uma criança sair de um terreiro de Umbanda e não enxergar valores em qualquer linha, incríveis, e aplicar na sua vida. Quando vê o seu pai e sua mãe brigando, xingando, discutindo, fala, pai, mas isso não é certo. Porque a criança aprende que isso não é certo. Porque isso dentro do terreiro é aplicado, é vivenciado o respeito, a tolerância. Enfim, então, eu acho que de Herê a Exumirim, criança tem que conviver no terreiro. Vestido de branco ou na assistência. Tem que conviver no terreiro, tem que aprender a respeitar e tem que aprender a vivenciar as diferenças, o nível vibratório, a perceber a sensibilidade. Os monstros quase são imperceptíveis, minha irmã. E assim, eu vou ser bastante franco, dificilmente numa gira de Exu os monstros estão lá dentro. Rapidamente já são retirados. O combate é feito lá fora. Lá dentro é o sutil, lá dentro são as estrelinhas. O combate mesmo está sendo buscado lá na casa daquele consulente. Está sendo acompanhado esse consulente até a casa dele, no trabalho dele. Porque o que entra dentro do terreiro é pouco. Então, é saudável o ambiente, tá? Eu resumi assim, mas é porque a gente aprende lá na casa, né? Só fiz questão de complementar legal. Porque a gente aprende na casa que não há um ambiente mais saudável para a criança do que o terreiro. Porque o terreiro ela aprende coisas que talvez dentro da casa dela ela não aprenda. Então, é essencial ela é ter criança lá dentro. E volto a dizer, qualquer entidade que incorpora no terreiro cobra. Cadê as crianças? Especialmente o Exu. É verdade. Até mesmo na casa da gente, né? A gente pode encontrar, às vezes, um ambiente assim, né? Com certeza. E é essencial ter ali a convívio. Porque há uma mudança. A criança traz uma essência pura. É essencial esse equilíbrio. As crianças precisam conviver. Precisam. É que às vezes cria o medo. A criança tem medo de escuro, aí apaga aquela luz, põe aquela luz vermelha. Né? Põe aquelas capas, aquela coisa às vezes medonha que se cria, não pelo fato da capa, mas cria-se um ambiente medonho, sabe? Meio Halloween, aquelas abóbora acesa no meio do terreiro, uma coisa meio assustadora. Nem eu gostaria. Agora, se é um ambiente saudável, vai do terreiro. Tem que ser um ambiente saudável, familiar. O terreiro tem que ser um ambiente familiar, que tem que entrar de criança a idoso. De todas as giras. Se eu começar a proibir, tá alguma coisa errada. Não. Se eu tiver que proibir e falar, olha, nessa gira só entra maior de 18 anos. Por quê? Tá errado. É verdade. Então, para mim, tem que haver esse equilíbrio. Verdade. Ela manda aqui um muito obrigada. E diz, meu filho tá sempre no terreiro de branco e na assistência. Exatamente. Sempre, leva ele em todas as giras. Leva ele em todas as giras. Se alguém falar que não é para levar, você fala, por quê? Porque ele precisa vivenciar e aprender o valor que a Umbanda tem. Com né? certeza. A Umbanda tem valores incríveis. A gente comentou aqui, Alan, agora há pouco, que falta meia hora para terminar. Faltava, né? Falta 15 minutos agora. Meia hora para terminar o programa e que é chato ouvir o Alan falar por 1 hora. Aí tem um dos ouvintes aqui, o Luiz Evandro, que diz assim, poderia ter até 2. Meu irmão. Obrigado, viu? Bom, o Elson diz, boa noite, Alan e Vânia. Gostaria de saber qual o banho mais indicado para o dia da gira. Depende, Elson. Porque nós recomendamos que o médium tome o banho relacionado ao orixá que estará sustentando aquela gira. Então, se eu tenho uma gira hoje de Pai Oxalá, eu recomendaria que fossem tomado banho com ervas de Pai Oxalá. Por exemplo, boldo, rosa branca, enfim. Que fosse tomado banhos com as ervas desse orixá. Essa é a nossa recomendação. Agora, vai variar da casa, Elson. É bastante relativo isso, tá, meu irmão? Mas é bacana sempre variar os banhos. Nunca ficar tomando sempre o mesmo. Arruda, guiné, alecrim, arruda, guiné, alecrim, arruda, guiné, alecrim. A vida inteira arruda, guiné, alecrim. É bom modificar, até para o seu corpo sentir a mudança energética que há em cada erva. Que há um nível vibratório diferente em cada uma, tá? E elas vão atuar em campos diferentes também. Alan, vou aproveitar aqui que faltam 15 minutos. E passa os contatos de novo. Tá, e passar os contatos novamente que ainda dá tempo. Isso. Bom, temos aqui a fanpage do templo, que é Templo Escola
Casa de Lei. Temos o perfil pessoal do Alan, que é Alan Barbieri. Temos o Skype, que é Casa de Lei. O e-mail, que é casadelei@gmail.com. Isso, Bom, a acho gente- que a gente contato não falta, né, Não Alan? falta. A gente não passou o site. Tem o site casadelei.org.br, que é o site da nossa casa. As Isso. pessoas estiveram perguntando, Alan, sexta agora vai ter o atendimento de magia para as questões emocionais? Não. O que vai acontecer é que no dia 12, essa foi modificada a agenda para dia 12, homenagem à Mãe Iemanjá. Então, dia Isso. 12 deste mês, daqui 10 dias, homenagem à Mãe Iemanjá, na sexta-feira, das 8 às 10. E na semana seguinte, dia 19, nossa gira de fechamento de esquerda. Então, contamos com a presença de vocês nas giras de Mãe Iemanjá, dia 12 do 12, onde teremos atendimento com os marinheiros. E depois, no dia 19, sexta-feira seguinte, última atividade do templo, último atendimento no templo do ano, com a gira de esquerda, onde teremos atendimento com os Exus e Pombagiras e vamos fechar com os mirins. Então, está aí para vocês. Acessem casadelei.org.br, casadelei.org.br. Dá uma olhadinha no endereço, como faz para chegar e programe-se. Vamos lá? Vamos sim. Bom, vou te passar aqui a pergunta do Ulisses, tá? Ok. O Ulisses manda assim. Deixa eu só achar aqui que eu acabei rolando a mensagem dele. Olá, Alan. Boa noite, meu amigo. E obrigado pela atenção. Sou ouvinte há um mês e assíduo. E agradeço primeiramente sempre o seu carinho e atenção comigo e com todos os ouvintes. Tenho umas perguntas para te fazer. Vou tentar resumir. Primeira. Fui a uma consulta com o Exu, sexta-feira, e comentei a ele sobre a minha espiritualidade, que todos falam que eu deveria vestir a roupa, que tenho bastante pesadelos e que consigo só dormir depois das 3 da manhã. Ele me disse que seria minha nação me defendendo de um mal e que eu tenho uma missão aqui e que eu sei que isso a minha hora estaria chegando. Vou vestir a roupa e desvendar os mistérios das 7 linhas de Umbanda. A segunda. Ontem fui a uma gira... Vamos responder a primeira pergunta, então? Não, é uma sequência para ele chegar à pergunta. Ah, entendi, tá. Ontem fui em uma gira de Preto Velho, em outra casa. E comentei sobre meus pesadelos e ele me disse que eu só iria melhorar quando vestisse minha roupa. E que meu mentor, que meu protetor é Xangô. E que comentei sobre Omolu, que todas as outras casas falam que sou filho de Omolu. E ele me comentou que Omolu era quem cuidava da minha cabeça, mas que só depois que eu vestisse minha roupa queria saber quem seria meu orixá de frente e de costas. Como proceder? Obrigado, sou do Rio de Janeiro e tenho muito interesse em ir em uma gira em São Paulo. Nas minhas férias, quero conhecer vocês e ir em uma gira junto com meu amigo Rodrigo. Abraços e boa noite. Venham, né? Com certeza. Sejam bem-vindos. Agora, a situação é bastante complexa, porque eu não quero aqui dizer necessariamente, olha, o que foi dito, sobre o que foi dito necessariamente pela entidade. É bacana a gente saber o seguinte, que não é quando a gente veste o branco, eu vou dizer isso por mim, por todas as orientações que nós damos, que não é porque eu visto o branco que todas as respostas na minha vida vão vir. Que talvez eu vou ter os problemas solucionados, que talvez esses pesadelos e as suas dificuldades vão sumir. É um engano achar que o branco soluciona a vida. É um engano achar que depois que eu visto o branco eu tenho todas as respostas. Isso faz com que muitos médiuns saiam da Umbanda porque vestem o branco acreditando nesta ilusão e se deparam com uma verdade que não é essa. Que a vida continua a mesma, não muda nada, você não ganha mais, as pessoas não passam a te amar mais, né? Nada muda na sua vida. A vida é a mesma, porém você assume uma responsabilidade de a partir dali se tornar alguém diferente. Essa é a responsabilidade. Se você não faz essa mudança íntima, pessoal, nada vai acontecer de diferente. Então, quando a Umbanda fala para você, eu disse isso em um vídeo, inclusive, que está no site que eu recomendei agora, casadelei.org.br, o que os guias esperam de nós. Eu vou recomendar para você, assista este vídeo. Eu acho que tem 8 ou 9 minutos, e que eu falo exatamente sobre isso. O que os guias esperam de nós. Esse é o título do livro,
do vídeo, e eu recomendo, acesse o site casadelei.org.br, e eu queria que você assistisse esse vídeo ao invés de eu responder aqui, tá? Vai trazer para você algum esclarecimento relacionado a isso, mas eu só quero afirmar que entrar na Umbanda, vestir o branco não é o ápice, não é tudo, não é o que vai modificar e transformar nossa vida e fazer a gente realizar todos os nossos sonhos. Nada, materialmente falando, vai mudar. Nada. Ok? E assim como quando você sai da Umbanda, nada acontece de ruim. Nem quando você entra de bom e nem quando você entra de ruim. Pode acontecer coisas boas íntimas, pessoais, coisas que são inexplicáveis. Coisas que as pessoas não vão perceber necessariamente. Mas você sabe que algo novo está acontecendo. Isso acontece. Mas o fato de você entrar e de repente as coisas solucionarem é um grande engano. Tá? Isso não vai acontecer. Eu tenho que ser pé no chão aqui com você. Dizer para você, entra, veste o branco mesmo. Porque vestir branco não é trazer felicidade. As pessoas acham isso. Veste o branco e as coisas solucionam. Mentira. Não vai solucionar. Ok? Tem que entender o conceito do vestir branco. Entender o conceito de caridade e entender o conceito de qual que é a minha responsabilidade diante disso. Assiste o vídeo que eu te recomendei aí, tá? O que os guias esperam de nós. Bom, vamos lá? Próxima pergunta? Vamos, você quer passar daí, Alan? Quero, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Juliana Proença. Tá, ela deixou aqui, depois eu leio, tá, Juliana? Obrigado, viu, pela sua mensagem. Eu vi aqui que não necessariamente é para responder no ar. Lucas Moraes, boa noite, como sempre o programa está excelente. Obrigado, Lucas, seja bem-vindo sempre, meu irmão. Boa noite, irmãos. Nós, filhos da Casa Espírita Reino Oxalá, estamos todos à sua escuta. Oxalá ilumine sempre você e a irmã Vânia. Opinião, os pais levam seus filhos para os bares, mas acha errado levar para uma gira de Exu. Putz, me arrepiou, viu, Kleber? Gostei. Muito bem feito, muito bem dito, né? Verdade, os pais levam as crianças para tudo que é lugar. Pra praia, né? Dia de frio. Não, pra praia no dia de frio, não coloca agasalho na criança, não dá de comer às vezes, né? E aí leva uma gira de Exu, é pecado. Briga na frente da criança, discute na frente da criança, xinga na frente da criança, fala palavrão, bebe às vezes, fuma às vezes na frente da criança. Tem casos de pais que usam droga na frente da criança e depois levar na gira de Exu não pode. Muito bem, viu, Kleber? Eu vou anotar isso aqui para não esquecer. Muito bem colocado, meu irmão. Obrigado, viu? Um abraço para você. Quer passar uma daí? Passo sim. A pergunta da Carolina. Boa noite, Alan e Vânia. Assentamento e firmeza são a mesma coisa? Para que serve? Grande essa beijo. Essa pergunta eu já respondi já algumas vezes nos programas anteriores, mas eu imagino que você esteja ouvindo pela primeira vez, né? Eu vou resumir. Certo. Firmeza é algo momentâneo, você faz e desfaz quando você quer. Assentamento é algo para o terreiro e que é permanente. E que é uma energia pulsante, ativa, que só quem deve ter necessariamente é um dirigente ou uma dirigente, um responsável por um terreiro, tá? Essa é a diferença. Firmeza é algo que você pode montar, o guia vai passar ou você mesma vai fazer pelo seu conhecimento para concentrar uma energia. E logo desfaz ali no momento que você achar a necessidade, tá? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Obrigado, viu, pela sua participação. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens. Tem Igor. Como que é a primeira vez que a gente entra para a gira? Já tem um guia que incorpora na pessoa? Muito legal essa pergunta, Igor. Por mais simples que pareça. Tipo, como que é a primeira vez que a gente entra para a gira? Se já tem um guia que vai incorporar em você. Ou tipo assim, você entra e aí você vai começar a receber os guias. Tipo, os guias vão vir e falar, olha, eu quero trabalhar com esse médium. Mas, na verdade, Igor, muito legal a sua pergunta, simples, e talvez as pessoas nem façam porque é muito óbvio às vezes. Mas, na verdade, você já nasce com os guias que vão te acompanhar nessa sua vida mediúnica, né? Você já nasce um médium para atuar dentro da Umbanda. O livre-arbítrio é seu de trabalhar ou não na Umbanda. É a sua escolha de eu quero exercer a minha mediunidade ou não dentro dessa religião. Mas você já nasce com esta essência. E os guias, os espíritos vão te acompanhar. Esses espíritos que vão incorporar já te acompanham desde o seu nascimento. Especialmente alguns que têm um vínculo maior com você. Guias mentores, chefes, enfim, aqueles que já estão te conduzindo nessa vida. Tá? Então você já
trabalha, você já traz alguns guias com você aí que são responsáveis pela sua condução na sua vida, não só mediúnica, mas pessoal também, para você não se desviar do seu caminho de evolução, de transformação, de crescimento pessoal. Tá, Igor? Muito legal a sua pergunta, viu? Obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Bom, última pergunta foi essa. Vamos encerrando o nosso programa aqui, né? Infelizmente, porque agora tem o programa Raízes da Umbanda com o Marcos Facas. Marco Facas, muito bem. Marco Facas com o programa Raízes da Umbanda, ao vivo também aqui na Rádio Talks Aruanda, que o Marco estará aqui abordando um tema, como ele faz uma introdução sempre, de alguns minutos, e já entra respondendo perguntas também. Então, caso eu não tenha respondido a sua pergunta e você queira, manda para o Marco, que ele estará ao vivo aqui respondendo, tá? Continua ouvindo aqui. A Adriana, só para complementar, ela diz: gosto muito do seu programa, sempre achei muito estranha essa separação da esquerda e da direita, porque para mim é um preconceito dentro do centro, afinal todas as entidades estão lá para ajudar. Pois é, Adriana, a direita a gente entende como a linha irradiadora, a linha que tem a função de fornecer uma vibração, de complementar, de equilibrar, de trazer uma força necessariamente. A esquerda nós entendemos como uma força absorvedora, é somente uma classificação, mas às vezes tende a interpretar que esquerda é como se fosse oposição, tipo aquilo que você tem que tomar cuidado, né? Enfim, e não é isso. A esquerda é apenas um campo de atuação, mas a gente poderia complementar tudo e dizer que é uma coisa só. É só o campo de atuação. Ok, Adriana? Obrigado, viu? E com certeza às vezes é um pouquinho de preconceito, sim, medo às vezes também, né? Medo do desconhecido. João Sapucaia, Alan, irmãos, na escuta aqui do Rio de Janeiro, que Pai Oxalá nos abençoe nesta noite. Bom programa, Saravá. Obrigado, viu, João? Obrigado, meu irmão. Bom, vamos encerrar, né? Vânia, suas considerações. Gente, obrigado pela participação. Ficaram muitas perguntas ainda aqui. Eu vou pedir que, se vocês quiserem, encaminhem agora para o programa do Marco. Ele está à disposição para responder aí vocês. E qualquer coisa também é só chamar que nós estamos aqui. Obrigada a todos, ótima semana. É isso aí, obrigado pelo carinho de todos vocês, perguntas, as pessoas que adicionaram, começaram a seguir aqui nas redes sociais, curtiram a página, meu muito obrigado mesmo. Tem lá no Instagram também, né, quem quiser seguir, que a gente posta as coisas relacionadas também ao Casa de Lei, que é Alain Barbieri, _ Casa de Lei, Alain Barbieri, _ Casa de Lei. Tem no YouTube também, que é youtube.com/Alain Casa de Lei, é isso, não é? É isso aí. Ok, então curtam, acompanhem, sigam, e a semana que vem, terça-feira, às 9 horas da noite, estaremos aqui novamente ao vivo na Rádio Talks Aruanda. E não se esqueçam de acessar o site e acompanhar a agenda do templo. www.casadelei.org.br. Em janeiro 26, iniciamos o estudo doutrinário umbandista, curso essencial para todo aquele que é médium ou não de Umbanda, que quer conhecer e se aprofundar nos fundamentos da religião. Segundas-feiras, das 8h30 às 10h30. Entra no site casadelei.org.br. Grande beijo a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Semana que vem estamos aqui. Fica agora aí com Raízes da Umbanda, com o nosso irmão Marco Facas. Um grande abraço e até semana que vem. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo.